Rodrigo, Gabi, Chico, né? Pois é, o Derrite e o Hugo Mota, presidente da Câmara, são alvo, né, da operação Faça Leis, Não Faça Graça, que foi a operação em curso no dia de hoje para que eles se enquadrassem e produzissem esse novo relatório que estão fazendo. Agora, falta ali, a gente viu a coletiva, Lula, você certamente viu a imagem, né? A gente destacou aqui a presença de Sóstenes Cavalcante, Bia Kicis, um discurso do Hugo Mota, pelo menos da boca para fora, ele não desceu do salto alto, que para mim essa operação deles de colocar o Derrite estava no salto alto. Agora achamos aqui o tema que vai eleger a direita em 2026, então podemos fazer o que a gente quiser. Só que eles levaram, né, um empurrão de volta aí, mas na hora da coletiva continua numa certa arrogância. Você acha que vai ter mudança? A Gabi dizia, né? A prova dos 9 vai ser ver o texto mesmo, que deve sair ainda hoje, talvez uma nova proposta. Vão continuar nesse tom? Vão ter que aceitar, negociar alguma coisa? Do que você está sentindo por essa fala do Hugo Mota e do Derrite também? Olha, eles fizeram uma pantomima para tentar mostrar que o recuo não era um recuo. Né? Porque o que está acontecendo, e esse novo relatório, é um recuo absoluto. Eles estão retirando do projeto, né, do substitutivo, toda aquela parte de aumento de penas, estão esquecendo de vincular o combate a facções e ao narcotráfico ao terrorismo, que era aquela ideia absurda que surgiu na extrema-direita e com origem, com inspiração na legislação americana, que iria escancarar, né, o país, as fronteiras brasileiras e o mercado financeiro e as nossas exportações para uma devassa, ou possibilitar uma devassa financeira externa aqui. Então eles estão retirando aquilo de qualquer vinculação com a lei de combate ao terror e estão criando um projeto de lei que vai estar dentro desse projeto de lei original do governo, mas é um projeto de lei específico, é uma lei comum, né, que vai tratar de aumento de penas para crimes de facção, de narcotráfico, um regime disciplinar diferenciado também para isso. Vão chamar de marco legal de combate ao crime organizado e vão dar para o Derrite a paternidade desse projeto específico. E aí vão liberar o projeto de lei original do governo para que preserve, né, o papel da Polícia Federal à frente das investigações, para que não faça mais referência nenhuma a essa submissão da Polícia Federal e do Ministério Público Federal às polícias estaduais e aos ministérios públicos estaduais e permita que haja um efetivo avanço nas investigações, um avanço na estrutura de Estado para investigar o crime, porque o que eles estavam fazendo é um retrocesso. Agora, eu quero, me permitam entrar nesse ponto que você colocou aí, dessa pantomima armada. O Hugo Mota, de fato, prestou um serviço à extrema-direita, a candidatura do Tarcísio, ele foi reanimado para essa candidatura presidencial por causa daquela onda que se criou depois do massacre no Rio de Janeiro, que foi uma onda falsa, uma onda falsamente turbinada por pesquisas de opinião pública mal feitas, por pesquisas de opinião pública mal perguntadas e que deram um cenário, uma leitura muito específica. Aí o Hugo Mota se sentiu à vontade para plantar dentro do Congresso Nacional um secretário de segurança egresso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é a mais violenta e a mais letal em suas operações de todo o país, e que é uma polícia obscura, é uma polícia que não tem um sistema transparente de correição,
é uma polícia violenta. E colocar ele aqui dentro, para ele, em 3 dias, produzir um relatório que fosse votado, aprovado e aceito pelo Senado, né, rapidamente, num assunto tão delicado. Isso é impossível. Hugo Mota não é nada nem ninguém. E aí eu quero lembrar, Chico, né, que você estava aqui no processo da Constituinte, que Hugo Mota não chega nem aos pés, óbvio, né, da articulação política que tinha José Sarney. Antes de a Constituinte começar a trabalhar, o Sarney, que era o Sarney, inventou uma comissão de notáveis para que eles escrevessem uma pré-constituição, um projeto anterior à Constituição, que seria como se fosse o modelo que deveria ser adotado pela Constituinte. E entregou a coordenação disso a ninguém menos que Afonso Arinos de Melo Franco. Era o Afonso Arinos que fez esse projeto anterior, essa pré-constituição, e liderava essa comissão de notáveis. Aí esse projeto foi entregue a Ulisses Guimarães, que era o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, eleita para reescrever a Constituição. E Ulisses Guimarães agradeceu, mas jogou no lixo, né? Não serviu para nada, porque não tinha função. A função de legislar é do conjunto de legisladores. Então, o que faltou, né, ao Derrite foi a humildade de ele ouvir, né, o restante do legislativo, ele ouvir o governo e ele ouvir pelo menos as entidades envolvidas, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministérios Públicos Estaduais, as polícias estaduais e de todos os estados, porque eu vi uma manifestação até do deputado Danilo Forte, que é um deputado do União Brasil do Ceará, é um deputado da bancada de oposição, de direita, e é o autor dessa maluquice, né, de equiparar o combate ao narcotráfico e às facções ao terrorismo. E o Danilo Forte estava reclamando, né, dessa retirada da Polícia Federal, da liderança da investigação, da liderança do combate ao crime organizado. Lula, a gente também conversou mais cedo, aqui o N1 conversou com o Lincoln Gaquia. Eu só queria fazer uma observação muito rapidamente, porque teve um momento que o Lula falou sobre a polícia violenta, né, do Guilherme Derrite, e ele próprio foi retirado da rota, né, por excesso de mortes em serviço. Então, só fazer essa observação sobre o currículo do Guilherme Derrite. Que é sempre... E ele demonstra orgulho com relação a essas mortes, sempre, né? Sim. Tentando nesse discurso populista aí do sangue eleitoral. Exato. E das próprias operações, né, que a gente teve aquela operação no Litoral Paulista. Aqui no Litoral Paulista, ele também sempre defendeu a atuação da polícia e a letalidade policial, o que é mais grave. Mas aqui, só para trazer também a fala que a gente teve do promotor Lincoln Gaquia, mais cedo a gente trouxe um outro trecho, mas ele estava falando sobre a necessidade de se diferenciar máfia, facção, de terrorismo. Então, a gente tem um trecho dessa fala do Lincoln Gaquia, a gente vai ouvir, vamos lá. Na Itália, por exemplo, as máfias, elas praticam ou já praticaram atos de natureza terrorista. Isso eu não tenho dúvida, mas elas não são consideradas terroristas, elas são consideradas organizações mafiosas, né? E eu acho que é essa distinção que a gente precisa fazer. Agora, é uma opção legal. O substitutivo do Derrite, ele faz uma opção por equiparar essas organizações ou essas facções a terroristas, né? É uma opção legal, legislativa, que precisa, como eu disse, ser discutida, né? Porque ela tem efeitos não só internos, mas externos também. Ele chama a atenção para os efeitos externos. Só para reforçar aqui, a gente já falou, mas para lembrar que o Lincoln Gaquia, ele tem experiência no combate a facções criminosas há mais de 20 anos. Ele tem 30 anos de atuação, 20 anos só combatendo especificamente as facções, principalmente o PCC. Quando ele fala de externos, ele está falando da possibilidade de intervenção, né? Sim, que é algo que a gente vem conversando muito por aqui. Porta aberta aí que querem deixar, né, para o governo, para a Casa Branca, para a CIA, para todo mundo fazer festa aqui dentro. Pois é. Fala, Lula.
que é o argumento que o governo Trump está usando para ameaçar a Venezuela e a Colômbia, né, de invasão. E os outros países caribenhos. Exatamente. Eu achei assim, a fala do Lincoln Gakia, ele é uma pessoa que tem que ser ouvida, é importante e tudo. Ele fez críticas ao Derrite, mas como eu já lembrei aqui, ele tentou também fazer uma espécie de os dois lados exageraram, entendeu? A fala dele de manhã no N1 eu ouvi mais ou menos nesse sentido. O governo federal deixava atribuições demais para a Polícia Federal e o Guilherme Derrite suprimia completamente, né? Um pouco por aí. De qualquer maneira, é importante ouvir, é uma pessoa central também nesse debate, né, Gabi? Nesse debate de segurança pública. Exato. A Elô também ouviu ontem, e a gente trouxe aqui a fala do ex-secretário também nacional de segurança pública, o Mário Sarrubo, falando sobre essa questão do terrorismo também. Ele chamou atenção para a gravidade disso, né? Então, acho que vale a pena aqui fazer essa lembrança aqui a essa entrevista que a Elô Vilela trouxe, que está completa lá no nosso site, mas também chamando a atenção para essa questão de como ele diz, na verdade, o Sarrubo, que banaliza completamente a questão do terrorismo, né? Quando inclui as facções nesse âmbito. E aí, claro, a gente já trouxe também a fala do Gakia, que vai nesse mesmo sentido e chamando a atenção para a possibilidade de intervenção externa também. Posso avançar aqui para trazer um outro personagem que está ali um pouco... É meio que satélite dessa história, mas é muito importante a gente observar a ligação, que é a do Guilherme Derrite, que quer ser senador no ano que vem e foi ali alçado a esse posto não por acaso, que é o governador Tarcísio de Freitas. Olha que importante essa matéria que saiu na revista Fórum. A interferência, né, nessa tramitação justamente do PL antifacção que a gente está conversando aqui, que seria uma estratégia também do Tarcísio de Freitas, né, uma espécie de participação ali para ganhar protagonismo, colocando o secretário dele, que ele também tem a intenção de alçar um cargo importante ao Senado, né, que a extrema-direita está tentando povoar o Senado ali de todas as maneiras. O que a revista Fórum traz hoje dessa reportagem, né? Indicando que os aliados do governador de São Paulo, Tarcísio, estão promovendo um campeonato de cortes nas redes sociais. O que é isso? Eles estão oferecendo um prêmio, gente, de R$50 mil. Esse prêmio ele vai ser pago para quem conseguir um maior engajamento dos vídeos do Tarcísio. Então, eu acho que vocês vão se lembrar quem lançou nas eleições municipais últimas uma competição muito parecida com essa, né? E que depois foi tornado inelegível. O da cadeirada, o que recebeu a cadeirada, o Pablo Marçal, não é isso? O Pablo Marçal. O homem da cadeirada. O cadeirada é o da Atena, né? Não, o da Atena deu a cadeirada no Pablo. Marcelo. É verdade. O homem atingido pela cadeirada. Mas antes disso ele promoveu também, né, um concurso desse tipo, muito parecido. É o mesmo modelo, recebia um prêmio em dinheiro também, a mesma coisa, mesmo universo. E aí ele ficou inelegível por abuso de poder econômico, né, e uso indevido dos meios de comunicação. É a mesma estratégia. Agora, sabe o que me chama a atenção, Chico, Gabi e Luiz Costa Pinto? Que vazou, né? Esse campeonato de cortes vazou porque um desavisado, não sei se foi de propósito, parece que foi sem querer, acabou contando nas redes sociais que isso estava acontecendo. A Fórum percebeu, a revista, o repórter fez a apuração e trouxe tudo isso, puxou a pena e apareceu a galinha inteira. As orientações para quem queria fazer os cortes incluíam o seguinte: atenção, queremos os cortes, mas é preciso que vocês não vinculem o Tarcísio ao Bolsonaro. A orientação era essa. Me chamou muita atenção isso, Chico. Não te chamou a atenção também? Sim. Então, desvincula do Bolsonaro e vincula a segurança pública. É o único tema que interessa para nós, entendeu? Então, o Lula... Bolsonaro é laranja chupada, né? Com a carcaça já colocada lá no meio-fio do fim de feira, né, Chico? Exatamente. Mas aproveitando o tema e esse presente que o Hugo Mota dá ao Tarcísio e ao Derrite, né? Então, uma operação casada. Veja só, o Tarcísio põe o Derrite na Câmara, o Tarcísio vira relator por indicação do Mota, e em São Paulo, amigos do governador, porque ele nega, não, imagina, não sei de nada. Amigos do governador incentivam influenciadores a fazer cortes, né, recortes de vídeos, para divulgar cada vez mais o nome do Tarcísio, com foco em segurança pública. Vocês acham que é por acaso? É uma operação casada. E agora, aí deixa eu falar com um pouco de experiência de quem entrou assim
rapidamente nesse mundo dos leilões, dos concursos de cortes, porque há uns meses atrás, uma pessoa da internet, inclusive morador de Belém do Pará, um nerd, né, entrou em contato comigo pelas redes sociais para me propor pagar a ele, né, uma quantia determinada para ele pegar as minhas intervenções em programas jornalísticos, tá, fazer cortes e turbinar isso nas redes, né? Porque iria, então, ampliar a minha presença. Eu disse, eu não vejo isso. Primeiro que eu não quero, né? Segundo, eu não vejo, mas aí eu fui entendendo um pouco como era esse negócio. E, de fato, isso acontece. O Marçal, né, se falou aqui no nosso grupo, o Pablo Marçal usou, né, esses campeonatos de cortes na campanha municipal daí de São Paulo e foi objeto, né, de uma das denúncias que levaram à inelegibilidade dele, né, porque isso é ilegal, porque estava sendo pago com dinheiro de campanha. E dinheiro de campanha de partido político não pode pagar o turbinamento, né, de posts, o turbinamento de vídeos nas redes sociais, isso por lei. E por isso, né, por ter cometido uma conduta vedada na lei eleitoral, o Marçal foi passível de cassação. Não estamos ainda sob a égide da lei eleitoral, porque não tem campanha ainda. Mas isso foi um ato de pré-campanha. Primeiro é preciso saber como que esses 50 mil reais serão entregues, por quem, vai sair de onde. Se sair do partido do Tarcísio, do Republicanos, né, o Republicanos pode ter o seu tesouro, pode ter a sua prestação de contas glosada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Se sair de qualquer órgão público do governo de São Paulo, é corrupção, né, porque não pode. E nenhum órgão público pode ajudar a turbinar a imagem do gestor que está acima da gestão, no caso o Tarcísio no governo de São Paulo. E se foi um empresário privado que está oferecendo esse dinheiro, também é corrupção, né? Isso é peculato. Né? Então, tem vários crimes envolvidos. E aí precisamos saber quem vai apurar isso, o Ministério Público de São Paulo ou o Ministério Público Federal? Né? Aí entra, né, de novo nesse ambiente tarcisesco. Agora, há que se ressaltar que foi um ótimo furo, né, do pessoal da Fórum, e eu acho que tem que se ficar ligado nesse tipo de apuração, de uso de redes e tal, que foi o que expôs o esquema ilegal de campanha do Bolsonaro lá em 2018 com a M4. Vocês lembram aquela matéria da Patrícia Campos Melo, que colocou, né, o esquema ilegal de mensagens no WhatsApp e que fez com que o próprio WhatsApp, a legislação brasileira, mudasse para a campanha de 2022. Então, esses vazios de apuração acontecem e as ilegalidades estão acontecendo. A gente tem que descobri-las. Muito bom. Muito bom, Lula. Não, agora, se depender do Ministério Público de São Paulo, do jeito que os caras estão em relação ao governo Tarcísio, meu Deus do céu, pode esquecer. Não, dormindo na sombra. Aqui tem um Ministério Público atento às coisas. Pô. Dormindo furiosamente. Meu Deus do céu, a turma... tem tanto café ali perto da sede deles, no centro. Café bom para dar uma acordada, mas nada. Nada. Lula, bom ter você com a gente, querida. Obrigada por hoje. Obrigado, a gente conversa de novo na semana que vem. E obrigado a vocês e sempre às ordens. Abraço. Obrigada, boa noite, querido. Lula. Até mais. Deixa eu trazer atualizações aqui. Essa do Chico Sá me quebrou, né? Tem um monte de café bom ali, eles estão dormindo. Agora há pouco a gente estava trazendo aqui fala do Guilherme Derrite, também do Hugo Mota, lá na Câmara dos Deputados. Enquanto a gente conversava, eles continuaram fazendo um pronunciamento ali aos jornalistas, né? E o Derrite recuou
daquela ideia de equiparar as facções ao terrorismo. Disse que as funções da Polícia Federal vão ser preservadas, então a gente tem expectativa de sair esse relatório ainda hoje. Essa deve ser a alteração principal que vem por aí, viu, Chico e Rodrigo também. É uma recuada considerável, né? Eu, ao meu ver, não seria interessante ele continuar na relatoria, porque contaminou já o clima todo para aprovação desse projeto. Mas já é uma recuada interessante. Sim. Então, seriam 2 pontos em que ele recua, né? Na equiparação de facções a terroristas e na tentativa de retirar a Polícia Federal. Isso é absurdo, até inconstitucional essa proposta dele, né? Certamente seria barrada mais adiante no Supremo. Mas os ministros já estavam soprando já para a imprensa que ia ser barrado. Ia ser barrado. Então, ele vai mudar essas duas coisas. Mas vamos ficar de olho. Ele ainda vai tentar colocar jabutis aí nesse... De qualquer maneira, ter a cara dele nesse projeto, isso foi uma emboscada sem limite do Hugo Mota, né? Uma sacanagem braba com o governo. É imperdoável. Segunda emboscada que ele pratica nesse ano, a primeira do IOF e agora a emboscada do projeto. Não aprendeu nada, né, Rodrigo? Aquela vez apanhou dos 2 lados, agora está apanhando de novo. Está apanhando por enquanto de um dos lados e vai apanhar, porque agora vai ficar... mas peraí, está esvaziando, está cedendo demais ao governo. Fica com o pé em cada canoa, vai acabar caindo na água. É isso aí. Muito bom. Eu quero também lembrar que a gente está em semana de COP30 ainda, viu, gente? Vai até semana que vem, COP30. Sim. A gente tem, já falou muito sobre os discursos do presidente Lula, aqui das novidades que estão sendo anunciadas. A gente tem a nossa Cristina Serra acompanhando tudo de lá e também Juliano Medeiros está na COP30. Então hoje a gente tem um trecho trazendo novidades sobre o que está rolando lá pela COP em Belém. Vamos assistir. Salve, comunidade do ICL, a gente está aqui na COP, segundo dia da Conferência do Clima das Nações Unidas, aqui na Zona Azul, na Blue Zone, onde estão os estandes das organizações não governamentais, da sociedade civil, também grupos de pesquisa, universidades e os estandes dos governos. Aqui aconteceram no dia de hoje vários debates, várias mesas, várias rodas de conversa para debater os diferentes temas da agenda da COP. Adaptação às mudanças climáticas, mitigação para a redução dos gases de efeito estufa, financiamento climático, cooperação internacional, enfim. E nesse contexto chega à Câmara dos Deputados a proposta de emenda constitucional para criar o SUS do Clima, um sistema integrado de combate aos desastres climáticos, apresentado pelo deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro. Então, dentro desse projeto do Tarcísio Mota, integração entre as defesas civis, então o financiamento dos entes federativos para poder viabilizar as políticas de adaptação, enfim, uma política integrada que possa não só evitar que as catástrofes, os eventos climáticos extremos afetem as pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade, as pessoas mais pobres, periféricas, mas também ajude o Brasil a pensar dentro da lógica do que já existe, o Plano Clima e outros instrumentos do Ministério do Meio Ambiente para enfrentar a crise climática, possa também produzir uma política integrada nos 3 níveis, municípios, estados e União, mais uma iniciativa para ajudar o Brasil a enfrentar a crise climática e fazer do Brasil líder mundial na transição. Essa é a notícia da COP de hoje aqui em Belém do Pará. A gente volta com mais informações em breve. Até lá. Aí então a fala do Juliano Medeiros, que está acompanhando a COP30 nessa semana, e a gente vai ter